Herodes amava os romanos e nunca hesitou em fazer qualquer coisa para tentar agradá-los. Numa violação direta da lei judaica, ele construiu teatros e arenas de atletismo e instituiu os jogos, incluindo as lutas de gladiadores em homenagem a Augusto. Bom, então, neste vídeo quero tratar sobre a história de Herodes o Grande, mas o vídeo número 4 já sobre esse personagem. É uma história extensa, então preferi dividir em diversos pequenos vídeos para assim melhor entender. Então, neste nós veremos um pouco mais sobre Herodes o Grande, que é o fundador de uma dinastia bastante poderosa no contexto bíblico, principalmente do Novo Testamento, que envolve diretamente a história de Cristo ali nos primeiros capítulos de todos os evangelhos, na verdade, né? Então, Herodes o Grande, ele é pai ou fundador de uma dinastia que se chama a dinastia Herodiana, e ele nasceu por volta do ano 73 a.C., tendo conhecido inclusive Júlio César, e o seu pai também, o pai de Herodes o Grande, Antípater, e o próprio Herodes o Grande, que depois veio a se tornar Herodes o Grande, eles eram próximos de Júlio César e diversos outros imperadores romanos. Então, parte 4, vamos lá. Herodes amava os romanos e nunca hesitou em fazer qualquer coisa para tentar agradá-los. Numa violação direta da lei judaica, ele construiu teatros e arenas de atletismo e instituiu os jogos, incluindo as lutas de gladiadores em homenagem a Augusto, outro imperador romano. Construiu fortalezas, que é Otaviano, né? Construiu fortalezas e palácios, e para o horror dos judeus, construiu também uma grande quantidade de templos para os deuses romanos. Herodes e Augusto tinham uma relação harmoniosa, então veja, como eu disse anteriormente, ele era sempre muito próximo dos imperadores, dos imperadores romanos. É, dos imperadores romanos, né? Herodes e Augusto tinham uma relação harmoniosa, porque por isso Herodes tinha uma autonomia muito maior do que a maioria dos reis vassalos do Império Romano. Ainda em vida, ele veio a ser conhecido pelos romanos como Herodes Magno, ou então Herodes o Grande. Então veja que já em vida ele já levava esse nome, e é daí que até hoje o conhecemos. Depois dos muitos projetos de construção de Herodes, foram considerados verdadeiramente magníficos. No primeiro, ele aterrou um porto marítimo chamado Estrato, que estava em decadência, e o reconstruiu totalmente como uma cidade resplandecente estilo romano. Em honra a Augusto, ele a nomeou Cesareia da Palestina, embora a Bíblia refira-se a ela simplesmente como Cesareia, não confundir com Cesareia de Filipe. Foi uma bela cidade com um excelente porto que logo se tornaria a capital romana da Palestina. E sua outra grande conquista foi a reconstituição do Templo de Jerusalém. Ele colocou abaixo o templo antigo e expandiu largamente a área construída sobre o monte do templo. Para fazer isso, teve de construir uma enorme parede de retenção. Essa parede foi tudo que sobrou do templo depois que os romanos o destruíram em 70 depois de Cristo, e hoje é conhecida como a Muralha Ocidental ou o Muro das Lamentações. Vou até repetir esse trecho. Para fazer isso, ele colocou abaixo o templo antigo e expandiu largamente a área construída sobre o templo, sobre o monte do templo. Para fazer isso, teve de construir uma enorme parede de retenção. Essa parede foi tudo que sobrou. Ah, tá. Então a parede, o Muro das Lamentações até hoje é desse momento, né? Flávio Josefo refere-se ao templo de Herodes como a mais gloriosa de suas ações. A literatura rabínica dizia que quem não viu o templo de Herodes nunca viu um belo edifício. Os rabinos também diziam que o templo era a expiação de Herodes por ter assassinado tanto os sábios de Israel. Entretanto, mesmo sendo glorioso como era e tendo deixado os judeus felizes como nunca, o templo não conseguiu fazer com que os judeus o odiassem menos. Eles ainda o viam como um intruso, herege e tirano, por várias razões, e também por conta dele não ser 100% judeu, né? Ser de uma origem árabe, na verdade, como eu já tratei em vídeos anteriores. Um dos projetos de construção mais extraordinários de Herodes não chegou a ser muito notado até 70 anos após a sua morte. Quando começaram os conflitos entre Otaviano e Marco Antônio, Herodes teve medo que Roma pudesse entrar em colapso e que ele tivesse de defender o seu trono. Então construiu uma cidadela, a partir do qual pudesse sobreviver a um cerco de vários anos. O local foi chamado de o local selecionado foi um forte abandonado num penhasco sobre o Mar Morto. O local foi chamado de Massada, muito importante na história judaica, né? Principalmente no período de revolta. Ali ele construiu uma fortaleza tão inexpugnável e bem provida de víveres que, quando começou a rebelião judaica, em 66 depois de Cristo, os rebeldes se refugiaram no local, o exército romano levou 3 anos para conquistá-la. A família Herodiana foi problemática como nenhuma outra na história. O registro das maquinações de seus filhos para se tornarem herdeiros e para sobrepujarem um ao outro daria um livro. Além disso, nenhum deles era avesso a tentar tomar o trono do pai. O mais velho era Antípater, que foi filho de sua primeira esposa, Doris. Contudo, os filhos de Mariana I eram os únicos que tinham sangue hasmoniano, e alegava que isso era necessário para ser o herdeiro. Finalmente,
no ano de 7 a.C., Alexandre e Aristóbulo foram executados por traição. Herodes também queria matar o filho de Aristóbulo de 3 anos, Herodes Agripa, mas Mariane II o convenceu a deixá-lo viver. Ele cresceu e se tornou um dos melhores membros da família. Bom, eu vou parar por aqui e deixarei então para o próximo vídeo, parte número 5 sobre a história de Herodes. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre todos os personagens bíblicos e eu escolhi este livro para começar, né? Todos os personagens bíblicos de A a Z. E até agora eu já consegui gravar ou entender um pouco melhor sobre todos os personagens iniciados com a letra A, B, C, D, E, F, G e atualmente estou na letra H. Próximo vídeo, parte 5 então sobre Herodes, vídeo anterior, parte 3, que deixarei aqui no final. Valeu!